Lula devastado com esta decisão bombástica que o presidente do TSE acabou de tomar agora, gente, tá? Sobre Lula da Silva. É simplesmente inacreditável. Eu vou trazer essa bomba completa nos mínimos detalhes e, claro, além desta informação, tem outras várias que eu separei para trazer a partir de agora nesse boletim que tem só notícia quente, gente, tá? Uma notícia mais fresquinha que a outra, notícia atualizadíssima e notícias de altíssima qualidade. É o que eu trago toda vez que você abre um vídeo do canal Fabiana Cardoso. Antes de tudo e qualquer coisa, claro, não posso deixar de esquecer de convidar vocês para se inscreverem aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar e, ó, gente, deixa o like de vocês, deixa o joinha, porque quando vocês entram no vídeo meu deixando o joinha de vocês, a própria plataforma entende que o conteúdo é importante, é relevante e distribui para as outras pessoas que querem ter acesso a essa notícia bombástica, essa decisão bombástica que o Nunes Marques acabou de tomar contra o Lula da Silva. O Nunes Marques simplesmente acabou com os planos do Lula. E é claro que essa notícia é de grande interesse de muita gente que está sem informação, deixando o like de vocês, a própria plataforma entrega o vídeo para as outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Beleza? Posso contar com a ajuda de vocês? Já deixou o joinha, o like de vocês? Vamos dando início aqui com as informações logo de cara, gente. E vejam só, Flávio Bolsonaro diz que Moraes faz advocacia administrativa, isso é considerado crime, e que a mulher do ministro ganha para fingir que advoga, gente. Então, o Flávio Bolsonaro acabou de fazer duas acusações gravíssimas, uma contra o Moraes, uma contra a esposa do Moraes. Isso só mostra que o Flávio Bolsonaro dobrou a aposta. Não vai se rebaixar, se intimidar pelas decisões do ministro Alexandre de Moraes e basicamente a guerra está declarada. Tá aqui. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, afirmou neste sábado que o ministro Alexandre de Moraes do STF pratica advocacia administrativa, que é considerado crime, gente, tá? Na política. E que a esposa do magistrado recebe dinheiro para fingir que está trabalhando. As declarações foram feitas em evento do PL em Vitória, no Espírito Santo, um dia após Moraes ampliar as restrições ao ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, que cumpre prisão domiciliar por tentativa do suposto golpe. O magistrado proibiu o ex-mandatário de fazer contatos políticos até o fim das eleições de 26 e de divulgar novos manifestos políticos eleitorais, além de manter a suspensão de visitas de Flávio por 90 dias. Tá aqui. Flávio Bolsonaro partiu para cima do Moraes e disse o seguinte, abre aspas, por que a esposa dele, do Moraes, recebe 129 milhões para fingir que está advogando? Ele faz advocacia administrativa e não responde por isso, disse o pré-candidato em sua fala em Vitória, no Espírito Santo. O Código Penal define a advocacia administrativa como crime de patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. A pena estabelecida é de detenção de 1 mês a 1 ano, além de multa. Moraes foi procurado pela reportagem para se manifestar sobre a declaração do senador, mas não se pronunciou até o momento. O escritório Barros de Moraes, que tem Viviane Barros de Moraes, esposa do ministro, como sócia, diz que não comentará a fala. Então a Viviane Barros, esposa, decidiu ficar caladinha sobre esta acusação do Flávio Bolsonaro. Será que quem cala consente? Esse é um ditado que a gente tem aqui em Minas Gerais. Quem cala, consente. Vai entender, né? Então, tá aí, segundo informações divulgadas pelo Jornal Globo, a banca tinha contrato com a TEI, você já sabe, 129 milhões, do qual ela recebeu 80 milhões. E até hoje não explicou, não deu uma explicação, né? A altura de um contrato tão robusto. É uma mega cena, né? Até hoje foi uma explicação bem fajuta, bem pichuleco, mequetrefe mesmo. Mas ela foi lá, recebeu 80 milhões. E o próprio Vorcaro admitiu, né, naquela delação que foi jogada no lixo, que sim, né?
contratou lá o escritório da esposa para ter mais acesso ao ministro Alexandre de Moraes. Definitivamente o Flávio Bolsonaro dobrou a aposta contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Vamos lá, gente, trazendo mais uma outra informação. Essa informação aqui é grave. É grave, acabou de sair aqui no jornal O Globo, gente. A Michele Bolsonaro reforça esquema de segurança após equipe identificar aumento de ataques nas redes. Será que na equipe de seguranças da Michele Bolsonaro tem algum infiltrado, algum traidor, algum esquerdista, algum petista? Vamos entender aqui a matéria, gente, que é mais grave do que a gente imagina? A equipe responsável pela segurança, né, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro reforçou nesta semana o esquema de proteção adotado em seus deslocamentos e compromissos públicos após identificar um aumento do risco de hostilidades. A decisão, segundo pessoas envolvidas no planejamento da segurança envolvida pelo Globo, foi tomada depois de meses de monitoramento da escalada de ataques virtuais direcionados à ex-primeira-dama e da avaliação de que esse ambiente pode estimular agressões fora das redes sociais. De acordo com esses interlocutores, ou seja, possibilidade de agressões fora das redes sociais. Essa é a gravidade da situação. De acordo com esses interlocutores, quem que é interlocutor, gente? Gente que fica próximos a Michele Bolsonaro, que tem contatos com ela, tá? Então, de acordo com esses interlocutores, o esquema de segurança passou por uma reformulação nos últimos dias. Entre as medidas adotadas estão o aumento do efetivo responsável pela proteção de Michele, ou seja, aumentou o número de pessoas que faz a segurança dela, tá? A revisão dos protocolos operacionais e das estratégias utilizadas em deslocamentos e eventos públicos. Os responsáveis evitam detalhar as mudanças por considerarem que a divulgação dessas informações poderia comprometer a eficácia da segurança da primeira-dama, gente, tá? A avaliação da equipe é que os ataques dirigidos à ex-primeira-dama deixaram de ser episódios isolados para se transformar em uma campanha recorrente nas redes sociais. Segundo os responsáveis pela proteção dela, tá? Esse movimento ganhou força nos últimos meses com a atuação reiterada de perfis que passaram a concentrar publicações ofensivas contra a Michele. O receio é que esse ambiente produza o chamado efeito copycat, quando ataques repetidos acabam estimulando novas manifestações semelhantes, inclusive fora do ambiente virtual. Integrantes da equipe afirmam que o monitoramento passou a considerar não apenas ameaças diretas, mas também o potencial de discursos e manifestações públicas que alimentam esse ambiente de radicalização. Na avaliação deles, embora a maior parte das agressões permaneça restrita às redes sociais, o histórico recente de episódios de violência política no país exige que qualquer aumento no nível de hostilidade seja tratado de forma preventiva. Então, para prevenir que algo pior aconteça com a Michele Bolsonaro, o esquema de segurança, está acontecendo um reforço no esquema de segurança da ex-primeira-dama para que não aconteça o pior com ela, né? Principalmente como aconteceu com o Bolsonaro lá em 2018, gente. Em se tratando desses esquerdistas, tudo pode acontecer. Esquerdista é uma... Vocês viram o que aconteceu com Charlie Kirk nos Estados Unidos, né? E o Flávio Bolsonaro recebendo várias ameaças. Vocês viram o que aconteceu com Donald Trump nos Estados Unidos, com o Bolsonaro aqui. O Flávio Bolsonaro recebendo ameaças, né? Sempre. Então, todo cuidado é pouco e tem que proteger muito essa mulher, gente. Essa mulher é muito importante para o nosso país, Michele Bolsonaro. E agora, gente, saiu aqui uma informação muito, muito grave sobre o estado de saúde de Jair Messias Bolsonaro, depois que o Alexandre de Moraes tomou aquela primeira decisão, né, de afastar, de proibir o Flávio Bolsonaro de visitar o pai por 90 dias. Depois que o Alexandre de Moraes proibiu o Flávio Bolsonaro de visitar o pai
por 90 dias, ele teve piora no seu quadro de saúde. Segundo aqui, informação que está em vários jornais. Bolsonaro teve crise forte de soluços por 36 horas, diz boletim médico, gente, tá? O ex-presidente Jair Bolsonaro, que nessa semana teve um forte e prolongado episódio de soluço que durou cerca de 36 horas. A informação foi transmitida hoje pelo médico Brasil Caiado do STF, ao STF, né? Semanalmente, o médico envia à corte o boletim de saúde do ex-presidente. Crise de soluço foi solucionada após a administração de doses extras das medicações. Também, segundo o médico, o episódio aconteceu há 3 dias após semanas de estabilidade. Então, ele teve semanas de estabilidade e, de repente, degringolou novamente. E, ao que tudo indica, está ligado aí a essa decisão, né, recente aí do Alexandre de Moraes em proibir o filho de visitar o filho. Desde o episódio da carta. O boletim diz ainda que o quadro geral de saúde de Bolsonaro é estável, porém, persistem os efeitos secundários decorrentes dos medicamentos de ação central, principalmente a instabilidade crônica no equilíbrio corporal e sonolência, destacou o Caiado, que é o médico responsável pela equipe médica de Jair Messias Bolsonaro. E agora, gente, deixa eu trazer aqui para vocês a jornalista Vera Magalhães acaba de dar notícia terrível para o Lula. Vera Magalhães afirma que o maior risco para o governo Lula é o próprio Lula. Segundo Vera Magalhães, jornalista esquerdista, o maior problema para o governo Lula é o próprio Lula. Ela detonou o Lula aqui nesse vídeo, basicamente. Vejam só. Qual é o risco? Risco é o Lula, como sempre, falar de improviso e querer falar no gogó, querer crescer para cima do Donald Trump. Porque aí, se entrar nessa seara de um atacar o outro, o Brasil tem muito mais a perder. Os Estados Unidos são muito mais fortes. Então, hoje o Lula, que até então vinha sendo convencido a ficar quieto, deixar o Geraldo Alckmin cuidar desse assunto, ele falou, vou deixar para falar do tarifaço depois, mas falou. Enquanto ele não falar, eu não falarei, mas falou. Nós vamos ter que mostrar que contra o Brasil ninguém ganha mentindo. Então ele está dizendo que o Trump está mentindo. Ele não ia falar, mas não se aguentou e falou um pouquinho. Então o risco maior para o governo e para a campanha do Lula é sempre o improviso do Lula. Que fala um monte de porcaria e deixa a equipe de campanha desesperada, né? É isso, gente, tá? E agora, gente, vocês estão sabendo que o Nunes Marques tomou decisões que deixou o Lula muito chateado, muito magoado? Nunes Marques acabou com os planos do Lula, gente, tá? Lula da Silva foi procurado pelo Nunes Marques, tiveram ali um encontro, porém, Lula da Silva se mostrou muito, muito chateado com o Nunes Marques. Vocês vão entender porque eu vou trazer aqui para vocês aqui, ó. As críticas de Lula a Nunes Marques após conversa regada a uísque. Vejam só. Ora. Mas por que, Fabiana, que o Lula saiu furioso desse encontro com o Nunes Marques? O problema é as decisões que o ministro Nunes Marques tem tomado que desagradou muito o Lula, que deixou o Lula furioso. É Nunes Marques acabando com os planos do Lula, gente. Vocês vão entender. O ministro Cássio Nunes Marques do STF buscou se aproximar do presidente Lula para tentar emplacar o nome de seu aliado Henrique Gouveia da Cunha como desembargador no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A conversa, porém, que inclui até um uísque entre os dois, bebida que foi levada pelo magistrado, não foi tão frutífera. Lula, ao comentar o episódio com alguns aliados, deixou claro seu estranhamento com os movimentos de Nunes Marques, especialmente no comando do Tribunal Superior Eleitoral. Uma das decisões que geraram incômodo no Lula foi justamente a suspensão da divulgação da pesquisa Atlas Intel, que mostrava queda nas intenções de voto em Flávio Bolsonaro. Então, naquela decisão que o ministro Cássio Nunes Marques deu, né, de derrubar aquela pesquisa da Atlas Intel, que mostrava o Lula na frente,
O Lula não gostou daquela decisão do Cássio Nunes Marques. Aí, o ato atendeu ao pedido de campanha do Flávio Bolsonaro, que alegou ter sido prejudicada pelo áudio na última etapa da pesquisa, em que Flávio pedia a Daniel Volcar recursos para financiar um filme inspirado na biografia do pai. Apesar do esforço para garantir a indicação de seu juiz auxiliar, Lula sinalizou a interlocutores que não deve se apressar nem tomar uma decisão sobre o tema. É uma forma de manter um equilíbrio entre os interesses políticos e o funcionamento da máquina judiciária, gente, tá? Vale lembrar que Lula já atendeu alguns apadrinhados de Nunes Marques, estão eles aqui alguns nomes, porém, neste momento, segundo aqui a Bela Megali, o Lula está imensamente magoado com o Nunes Marques por ter tomado essa decisão a favor do PL, atendendo o pedido do PL, derrubando aquela pesquisa da Atlas Intel que dava o Lula lá na frente. Aí depois o Nunes Marques foi lá e derrubou um vídeo das redes sociais em que o esquerdista Thiago dos Reis estava divulgando fake news contra o Flávio Bolsonaro, ou seja, só aí na última semana, basicamente, o Nunes Marques tomou duas decisões, né? A primeira atendeu o pedido do PL para derrubar a pesquisa Atlas Intel, que favorecia o Lula, e a segunda decisão do Nunes Marques foi a derrubada de um vídeo de um petista, youtuber petista, Thiago dos Reis, tá? Inclusive eu já trouxe essa informação para vocês. O Thiago dos Reis estava lá, gente, ele tem muitos seguidores, mais de 1 milhão aí numa plataforma, e divulgou lá fake news de que Flávio Bolsonaro estava envolvido com PCC, que não sei o quê. Gente, um vídeo totalmente sem ele nem beira. Aí o PL pediu para que esse vídeo fosse tirado do ar, fosse derrubado. O Nunes Marques foi lá e atendeu o pedido novamente. Tirou o vídeo do petista lá, aliado do Lula, tem foto aí na internet ao lado do Lula, inclusive eu já coloquei aqui no canal para vocês. O Nunes Marques virou o terror da esquerdalhada, da petezada do Lula e não tá dando colher de chá. E o Lula parece que tá magoadinho. Tadinho, magoadinho com o Nunes Marques. E Lula deve estar pensando assim, oh meu Deus, por que não é o Alexandre de Moraes lá no TSE? Como da última vez, as coisas seriam tão mais fáceis. Mas é Nunes Marques e André Mendonça para desespero de Lula da Silva. Evento que aconteceu agora, Flávio Bolsonaro rasgou o verbo para cima do ministro Alexandre de Moraes, partiu para cima do Alexandre de Moraes, ministro do STF, e explodiu uma bomba que até eu tô aqui sem acreditar que o Flávio Bolsonaro teve coragem de explodir essa bomba contra o Moraes para o Brasil inteiro. Para entender, você tem que assistir. É um vídeo curtinho, mas até o finalzinho, gente, tá? Vejam só. Aqui tem sangue de Bolsonaro nessa porra. Não pense que é fácil estar aqui hoje falando com vocês. Depois que aconteceu ontem, eu perdi as contas de quantas facadas o presidente Bolsonaro já levou. Perdi. Ontem foi mais uma. Mas eu quero começar falando, agradecendo a vocês, e vocês vão entender por quê. Agradecendo a vocês de verdade. Porque ontem eu fui dormir muito indignado. Porque uma pessoa, que eu não digo nem Magno, o Alexandre de Moraes, não é que ele não tem coração. Ele parece sem alma, parece uma potestade, parece um demônio usando uma pessoa para fazer mal para os outros. Rasgando lei, rasgando Constituição. E é por isso que grande parte do povo brasileiro, este ano, só vai escolher senadores que são favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes. Mas eu quero dar uma palavra para vocês, porque hoje vocês aquecem o meu coração de novo. Ontem eu fui dormir muito, mas muito bravo. Vim pra cá hoje triste. Aí enquanto vocês, e não é discurso da boca pra fora, isso me dá força e traz alegria de volta. Eu quero ler um Salmos com vocês, Salmos 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando eu faço essa camisa com esse lema trabalha e confia, que é o que está escrito na bandeira do Espírito Santo, é isso, gente. Vamos continuar trabalhando, fazendo a nossa parte. Vamos confiar em Deus, que enquanto a gente está dormindo, Ele está fazendo pela gente. E aí tem um outro versículo que também me ajuda hoje a estar aqui de pé, que é Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. E Ele está aqui hoje, Ele está com o nosso Brasil hoje, porque eu não vou baixar minha cabeça, eu não vou me intimidar. Isso vai me dar ainda mais força, ainda mais energia, porque aqui, ó, aqui tem sangue de Bolsonaro nessa porra.
aí, gente, rasgou o verbo e teve um ponto aqui dessa fala do Flávio Bolsonaro que chamou muita atenção. Para que só votem em senadores comprometidos com o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Vocês se lembram daquela frase do Bolsonaro? Me deem 50% do Congresso Nacional que eu mudo o destino do Brasil? Aquela fala pode estar ligada a essa fala do Flávio Bolsonaro. Votar somente em candidatos que se comprometerem com o impeachment do ministro Alexandre de Moraes no STF. E aí, gente, tem que ter coragem. O Alexandre de Moraes está com mãos de ferro para cima do clã Bolsonaro. Tem que ter muita coragem, muito culhão, e ele não se intimidou. Tá aqui, Flávio Bolsonaro não se intimidou, não baixou a cabeça para o ministro Moraes e dobrou a aposta. Está aqui intensificando a ofensiva para que aconteça impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Calma, que ainda tem mais, gente, tá? Realmente a coisa tá feia para o ministro Moraes. Agora, gente, também direto dos Estados Unidos, Eduardo acredita na volta da lei Magnitsky contra o Moraes, porque foi condenado e porque falaram que Moraes foi sancionado para que seu pai fosse absolvido, tratando a lei como instrumento criminoso. Quem perpetrou a conduta criminosa? Ou seja, segundo Eduardo Bolsonaro, ele acredita na volta da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Por que motivo ele acredita que isso vai acontecer? Aí é que vocês vão ficar chocados. Vejam só o que ele descobriu. Esse assunto já estava quente antes, né? Mas tiveram dois pontos que aumentaram, né, na minha percepção, né, o meu achômetro de volta a Magnitsky. Primeiro foi a minha condenação, mas não por ter sido contra mim, Eduardo, mas é pelos argumentos utilizados. Né? Ao falar que a sanção ao Moraes foi utilizada como instrumento para pressionar o STF, a primeira turma no caso, a absolver Jair Bolsonaro, eles estão tratando um instrumento legal americano, até porque é lei Magnitsky, como se fosse uma conduta criminosa. E quem perpetrou a conduta criminosa? Donald Trump. Então, na verdade, né, na ânsia de me condenar, eles estão implicando, arrastando para o processo o Donald Trump, que tem sob a sua mão a lei Magnitsky, que já foi aplicada. E quando foi suspensa, isso daí foi uma sinalização do Trump, que tentava, no momento em que o Flávio não era candidato, né, muito especificava até o Tarcísio como o grande presidenciável da direita lá atrás, em um momento em que o Trump tentava sinalizar uma boa conduta com o Brasil. Mas acabou percebendo, né, deu a chance do Brasil comprovar, do Brasil não, do Lula comprovar aquilo que todos já sabiam. Mas era preciso dar a corda para o Lula se enforcar, né, de que é um governo de cleptocratas, de mentirosos que não honram aquilo que eles se comprometem a fazer. Porque quando eles vêm na Casa Branca aqui, a gente sabe, eles se comprometem em combater a censura, e não dar privilégios à China em detrimento a empresas americanas, e assim por diante. E quando voltam ao Brasil, discursam para sua plateia, né? A gente já fala fuck o Elon Musk até no passado, o Lula fala até da dentadura do Trump, e pior do que isso, apoiam a censura. Vocês vão lembrar no passado, a STF fez a nova interpretação do artigo 19 do Marco Civil da Internet, esquentando os crimes que o Moraes cometeu em 2022, as chamadas ordens secretas de censura, atropelando o Marco Civil da Internet. O Lula agora cria, através de decreto, aquilo que ele não conseguiu via PL 2630 da censura, ele cria o Ministério da Verdade debaixo da presidência da República para interferir nas eleições desse ano. E aí o americano fala, bem, por que eu estou querendo sinalizar com esses caras, se esses caras vêm aqui e falam uma coisa, quando voltam ao Brasil fazem outra? Então existe um grande, né, a possibilidade do retorno da Magnitsky. Resumindo, gente, tá? Fizeram um trato com Donald Trump, não cumpriram, tá? Fizeram um trato com Donald Trump. Fizeram um trato com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Aí o Trump cumpriu com a parte dele. Foi lá, tirou a lei Magnitsky do ministro Alexandre de Moraes. Porém, o governo brasileiro não fez o que eles tinham feito o trato. Qual foi o trato, gente, tá? Eles não cumpriram o trato que fizeram com Donald Trump. Deu para vocês entenderem por quê que o ministro Moraes pode ser sancionado novamente com a tão temida lei global Magnitsky? É o que o Eduardo Bolsonaro acabou de revelar. Fizeram um trato com o Donald Trump. O Donald Trump cumpriu a sua parte no trato, foi lá, tirou a lei Magnitsky do ministro Alexandre de Moraes. E o governo Lula cumpriu com a sua parte do trato? Ao que tudo indica, não. E por esse motivo,
o ministro Alexandre de Moraes pode ser sancionado novamente com a Lei Magnitsky. Mais ou menos foi isso que o Eduardo Bolsonaro quis dizer aqui nesse vídeo agora. Então, o próprio Eduardo Bolsonaro, que teve várias reuniões aí há algumas semanas, né, junto com o Paulo Figueiredo, com integrantes do alto escalão do governo Trump, está aqui afirmando que acredita na volta da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes por esses motivos que ele acabou de explicar aqui agora nesse boletim.